Muito boa noite, e hoje eu dou início a essa minissérie de conteúdos para você que é empreendedor, que é empreendedora, que quer expandir a tua marca, torná-la relevante, diferenciada e, claro, conquistar o teu lugar, o teu espaço no mercado. Para isso, a gente precisa iniciar essa videoaula de hoje falando como descobrir os talentos da tua marca e o impacto que isso vai ter no teu negócio. Inclusive, isso pode provocar até uma mudança no modelo de negócios, como eu vejo acontecer assim com muita frequência. Vamos lá? Vamos dar início então a essa mini aula, e ela é feita para você que quer aprender, que não tem preguiça, que não quer fórmulas prontas, porque não existe, né? O que existe é frustração quando você quer economizar, muitas vezes, um tempo que você vai gastar dobrado depois para corrigir os atalhos que você busca, muitas vezes em prol de um resultado, mas que na realidade esse resultado só tende a demorar muito mais para chegar. Se você começa certo, com a estrutura certa, com a mentalidade certa, com as pessoas certas, tudo flui de forma muito mais leve, assertiva e principalmente com satisfação, né, gente? Porque empreender é para que a gente tenha, sim, um papel com a nossa marca nessa sociedade. Não é simplesmente vender. O fato de você vender não significa que você está construindo uma marca e gerando valor. Venda é curto prazo. Marca, você constrói dia após dia. E é isso que eu quero ensinar para você. Se você quiser aprender, vai ser um enorme prazer ter você aqui comigo, juntinho, para que eu possa, de verdade, pegar na tua mão e te orientar. E eu vou te dar os caminhos, não os atalhos, tá certo? Vamos lá? Como é que a gente começa, então, identificando os talentos da marca? Aqui na Expansione, eu tenho uma ferramenta que eu mesmo lancei e que eu mesmo utilizo já há mais de 10 anos, que é o mapa dos talentos, que é um mergulho na personalidade da pessoa, para que eu, de fato, consiga extrair a essência dela, mas muito mais do que é a percepção da pessoa, porque muitas vezes, quando você começa a fazer perguntas de profundidade para captar esses talentos, o cliente normalmente ele traz respostas rasas, o que não é plausível, o que não é bacana na hora de construir uma marca. Então, a gente tem aqui ferramentas para poder, de fato, identificar esses talentos. Eu utilizo muito da ciência dos números, que é uma ciência filosófica milenar, que já há mais de 10 anos eu tenho resultados assim comprovadíssimos. Por isso que de tantas ferramentas que existem no mercado hoje, eu confio na que eu desenvolvi pela minha experiência e por mais de 10 anos já ter desenvolvido mais de 300 mapas e ver no dia a dia o que de fato funciona. Então, é a que eu acredito porque ela é mais profunda. Mas o cliente, hoje, na aula de hoje, não tem como eu aplicar aqui com você esse mapa dos talentos, então eu vou fazer perguntas provocativas para que você reflita e, de verdade, não responda de forma superficial, tá legal? Ontem eu fui até numa palestra do João Blanco, ex-profissional de branding e marketing do McDonald's, e ele falou de uma pergunta que eu faço para os meus clientes em mentoria, que é a seguinte pergunta: se a tua marca deixasse de existir hoje, o que o mundo perderia? Essa é uma pergunta para você identificar talento. Mas existem outras milhares. Vamos lá. O que é o talento da tua marca? É aquilo que você faz tão bem, mas tão bem, que você faz assim, ó, de forma muito natural, que você sente prazer em fazer. É aquilo que ninguém consegue te copiar, porque é o teu jeitinho único de fazer. Então, para e pensa. Vamos lá. Quando a gente é criança, os talentos, eles brotam na gente de forma tão natural, mas muitas vezes os nossos pais não tiveram um olhar para isso, né? Um olhar clínico, vamos dizer assim, para poder potencializar, identificar esses talentos e potencializar. Então, consequentemente, grande parte
né, dos adultos acabam se perdendo no meio do caminho, com as responsabilidades do dia a dia, com o negócio, com a carreira, com os filhos, com tantas demandas, que nem lembram e muitas vezes se perdem pelo caminho e vivem no automatismo e torna a empresa, o negócio, reflexo disso, do automatismo, fazendo as coisas ali como se fosse uma máquina, uma linha de produção, só que não é isso. Uma marca, ela não pode ser vista desse ponto de vista. Por quê? Porque não é uma ciência exata, não é racional. Quando a gente fala de marca, a gente está falando de comportamento, a gente está falando de coisas subjetivas, que lá na frente se tornarão tangíveis. Mas quando a gente fala de marca, a gente está falando de coisas de sentimento, quer dizer, a gente não está falando de coisas, a gente está falando de sentimentos, a gente não fala de produtos e serviços, a gente está falando de expressão, de personalidade. Então, não tem como a gente começar um processo de construção de marca, identificando os talentos, sem passar por esse olhar profundo para quem representa essa marca. Daí que vem a cultura da empresa. Quando é um empreendedor, a gente trabalha ele como um todo, e quando é uma empresa que tem sócios, a gente senta, analisa cada sócio, indivíduo por indivíduo, e depois a gente faz uma reunião juntos para poder fazer os alinhamentos desses talentos, para pegar o que cada um tem de melhor, os valores de cada um, porque senão, no dia a dia, dá conflito, por isso que tanta sociedade acaba, infelizmente, de uma forma não muito bacana, porque quando você faz essa sociedade, você não tem essa clareza de valores, de princípio, de cultura, de talentos, porque uma marca é isso, ela expressa isso, portanto, ela não é racional. Vamos lá. Perguntas para identificar o teu talento, o teu propósito mora nesse universo, tá legal? Porque é o propósito e esse talento, que eu também chamo de propósito, é que vai nortear a tua marca para você não se perder no meio do caminho. Então, pensa aí, o que você fazia quando criança, que você fazia tão bem, era tão gostoso, tão espontâneo? Pode ser uma coisa, por exemplo, brincar de ser professora. Talvez hoje o seu negócio não seja uma escola, mas se atenta na característica. O que um professor faz? O que tinha naquela brincadeira que te fascinava? Você brincava de... Vamos pensar que um cliente esses dias falou para mim, eu brincava de microfone, de que eu estava na televisão, fazendo apresentação e tal. E hoje, a marca dele está indo exatamente para esse posicionamento. Ele não trabalhava com a comunicação de forma direta, e quando a gente começou a investigar tudo isso, a gente entendeu qual é o lugar dele. Ele estava pensando em fechar. Ele retomou com gás e com energia, depois que ele descobriu esse propósito, esse talento único para a marca dele, que ele entendeu que ele poderia cumprir esse propósito na empresa que hoje ele já tinha, que ele já tem, e que ele estava pensando em fechar as portas. E quando eu vejo isso acontecer, é como se milagres acontecessem, porque não é o fator financeiro, e a empresa dele não estava indo financeiramente bem. Por quê? Porque a atenção dele não estava na empresa. Ele entendia que não era ali que ele ia viver o talento dele, mas eu mostrei para ele que sim. Não só ali, como depois que a gente identificou, abriu um leque de oportunidades para ele, gigantesco. Então, isso é maravilhoso quando a gente identifica esses talentos. Então, para e pensa. O que você fazia quando criança? O que você faz no teu dia a dia que dá aquele prazer gostoso, que você faz de uma forma leve? E, ao mesmo tempo, pensa aí, o que eu faço no meu dia a dia que me drena energia, que me irrita? O que na minha empresa eu faço no meu dia a dia que me tira exatamente do eixo? Mas o que tem no meu trabalho, na minha empresa, que me faz ficar tão feliz, que faz fazer tudo valer a pena? Pensa nisso.
existem muitas perguntas que eu dou na minha mentoria que passa de 20. Aqui é uma aula curta, que se eu for ficar colocando aqui todas as perguntas, a gente vai passar de 1 hora, tá legal? Mas, se você conseguir responder essas perguntas, vamos lá. O que você fazia quando você era criança, que te enchia de alegria? O que você faz no dia a dia da tua empresa, que é muito satisfatório, que é muito legal, e que aí você para e se pergunta assim, que valor meu que eu estou preenchendo aqui? Que necessidade minha que está sendo atendida aqui? E quando eu não estou satisfeito, que valor que não está sendo atendido? Por que eu me irrito? Pensa nisso. Isso é um fator muito importante para começar a delinear os teus talentos. E pensa, se a minha empresa deixasse de existir, o que morreria junto com ela? Que legado que eu quero deixar com a minha empresa, com a minha marca? Que marca eu quero deixar nesse mundo? Lá na frente, quando eu me ver velhinho, eu quero olhar para trás e pensar, poxa, que legal, valeu a pena. O que seria essa coisa? São perguntas profundas? São. Por isso que eu não vou dar as 20 aqui para vocês. Mas se você conseguir responder num nível de profundidade essas perguntas que eu fiz aqui, já se considera uma pessoa que está afim de fazer a coisa acontecer. Porque geralmente as pessoas não têm paciência. Só que aí, quando ela começa, quando que ela vai olhar para isso? Quando ela para de vender. Quando os colaboradores começam a dar problema. Quando ela vê que começa a dar problema, inclusive, muitas vezes, de culturais dentro da empresa. Tem várias empresas, por exemplo, hoje mesmo, estava discutindo na comunidade de branding, que eu faço parte da Ana Couto, e a gente estava falando de algumas marcas específicas que estão deixando de praticar a diversidade dentro das empresas e levar isso para a linha de comunicação delas. Uma delas é uma do setor automotivo, uma empresa japonesa do setor automotivo. Não é moto, tá, gente? E aí, uma das coisas que eu coloquei lá no grupo, eu falei, gente, eu não julgo. Porque se o princípio de uma marca é caminhar de acordo com os princípios, valores, propósito e talentos, né? Se é uma marca conservadora e que, por exemplo, ela não se assemelha a algumas causas, por que ela teria que aderir? Para vender para esse público ao qual ela não se identifica, só para lucrar mais? Sendo que ela pode gastar a energia dela e investir para atrair muito mais do público na qual ela se identifica, ela já é muito boa nisso? Percebe? Que se você não tomar cuidado, você vai na manada. E eu acredito de fato nisso. Então, a empresa ela não tem que se colocar num lugar que ela não navega bem. Ou querer se relacionar com pessoas que ela não se identifica, porque não vai ser congruente, fica uma coisa falsa e fica claro e nítido na comunicação isso. Uma outra empresa aqui que teve que voltar para trás para fazer esse resgate do talento. O que é esse talento? Por exemplo, no McDonald's. Ontem o João, né, ele veio aqui para Jundiaí e teve uma palestra dele muito bacana, porque ele falou exatamente desse princípio de você reconhecer esses talentos, e foi isso que ele, enquanto profissional de marca, na época que ele trabalhava no McDonald's, fez. Ele teve que voltar para a origem do McDonald's para não perder espaço para o Burger King e entender qual é o talento do McDonald's? E eles entenderam que era exatamente o lado amigável. Todo mundo falava Mac. E foi onde eles fizeram um reposicionamento, porque existia um problema que eles precisaram resolver. E reposicionamento de marca só se faz quando se tem um problema, quando se troca público. Tem uma série de critérios aí que a gente utiliza para classificar se é o momento ou não de fazer um rebranding e mudar a logomarca, identidade visual, verbal, arquétipo e tudo isso. Mas isso é tema para uma outra aula, tá legal? Eu estou aqui falando para vocês do porquê, o que é, né? O porquê ter um talento e o quanto que isso ele vai impactar no negócio. Então, continuando. Outra empresa
que foi a própria Yamaha, onde eu presenciei. Ela estava no momento de uma desorganização interna muito grande, perdendo share, perdendo participação do mercado, dia após dia, estoques altíssimos, virando o ano, muita moto em estoque, tendo que dar muito bônus para que os concessionários conseguissem vender as motos. E isso já tem um tempo, tá, gente? Estou falando coisa aí de uns 10 anos atrás, talvez. Eu fiquei 15 anos lá. Então, passou por esse período durante alguns anos. E eu presenciei tudo isso acontecendo, fiz parte de muitas das mudanças. E uma das mudanças que o branding da Yamaha, que vem muito top-down, né, de Japão para baixo, porque o branding envolve cultura também. E aí a matriz fez um redirecionamento da marca. O que foi feito? Voltou para origem. O que eu falei que o McDonald's fez? Todas as marcas, quando elas começam a se sentir ameaçadas porque não vendem, aí elas vão pensar em fazer branding. Vão pensar em descobrir qual é o talento único delas. Só que, gente, você que está começando agora, você que é empreendedor, que tem uma pequena e média empresa, não comete o erro. Faz direito. Já descobre o teu talento agora, não deixa para querer descobrir daqui 10 anos quando a coisa entortar. Entende? Já começa certo. E a Yamaha, ela teve que voltar para onde? Para o DNA do fundador da empresa, que era o DNA da competição. E eles tinham o próprio fundador, né? Eles faziam motos de competição na época. E a Yamaha começou a se perder no meio do caminho, que foi quando fez essa retomada e mudou-se a identidade visual, mudou-se a identidade verbal. Quando eu falo identidade visual, é tudo, tá, gente? Não é só uma logomarca, não é só um slogan, mas o slogan traz esse direcionamento de marca, que foi o Have Your Heart. Acelere o teu coração. Consegue entender que uma marca, ela é emoção, é sentimento? Que sentimento que a tua marca passa para o teu cliente? É isso que ele compra. Não é produto e não é serviço. Então, para, de uma vez por todas, de pensar no resultado e pensa no processo que vai levar a tua marca a ter resultado. Só que resultado satisfatório, lucrativo, não resultado que você fica sangrando as margens de lucro da tua empresa. Ou que você fica tirando aí para muitas vezes para todo lado, buscando mais uma consultoria, mais uma mentoria, mais um curso, só que ninguém olha para o teu negócio e você não está olhando para você, para identificar dentro da tua empresa qual é o teu talento único, aí você fica buscando consultorias para ver onde estão os problemas da tua empresa. Eu te falo, o problema está aí. Por quê? Porque a maioria dos clientes que eu atendo, eu já tenho esse diagnóstico muito clínico. Quando eu olho para o negócio da empresa, eu já sei onde está o problema. É só eu olhar para a cultura dela que eu vejo o problema. Eu vejo o problema na contratação, porque não tem clareza de cultura, não tem clareza de qual é esse talento. Aí, consequentemente, ela fala assim, eu quero reter talentos na minha empresa, eu quero atrair talentos. Gente, como é que talento atrai talento? Como é que você vai atrair talento se nem você sabe qual é o teu? Como é que você vai posicionar a tua marca empregadora? Porque da mesma forma que você quer atrair o cliente certo, você precisa atrair o colaborador certo que dê match com o teu talento, com o teu propósito, com os teus valores, com a tua cultura, com o teu jeitão de fazer o negócio acontecer no dia a dia. O que é esse negócio acontecer no dia a dia? Fazer com que o teu talento se materialize no dia a dia. É aí que o branding se torna tangível. Entende? E essa é a maravilha, né? Começar a tornar ele tangível em cada comunicação, em cada movimento, em cada ação que você faz, ter isso de forma intencional. Isso é muito mágico, porque você vê os resultados acontecendo, e nem sempre o resultado é financeiro, tá, gente? É o caminho que leva você a ter o resultado financeiro, os indicadores que levam você a ter esse resultado financeiro. Como eu falei, marca é sentimento, não é racional. Então, se você continua olhando para os números da tua empresa, simplesmente, e não olha para o outro lado que vai fazer com que esses números cresçam, você vai ficar escravo dos números para o resto da vida. Não faz isso com você, com a tua marca, não. Porque é pesado demais. Então,
Vamos lá. Vou continuar falando de uma outra empresa aqui. Falei da Yamaha, falei dessa outra empresa que não citei nome, do setor automotivo, e estou falando agora do ponto frio. Olha para o ponto frio, teve que retomar lá no DNA. Qual é o talento do ponto frio? Gente, vocês lembram do pinguinzinho? O pinguinzinho era o talento dessa marca, todo mundo gostava, existia uma conexão extremamente amigável com esse pinguinzinho. E eles tinham vendas porque existia conexão do consumidor. O que aconteceu quando a mente brilhante de sei lá quem resolveu tirar e reposicionar o ponto frio como a marca ponto? Na boa, gente, o que é um ponto? Fala para mim. Né? O que simboliza um ponto? Ponto final, porque foi quase o que aconteceu com a marca deles. Os acionistas tiraram os pés, os clientes deixaram de comprar a marca, começou a cair, perder mercado. E o que aconteceu agora, meses atrás? Para quem deve ter visto a notícia, retomou. Pinguinzinho voltou, ou voltava para o DNA da marca, para continuar gerando essa conexão com o cliente que se perdeu, ou morria. Então, gente, eu sempre falo isso, quem me acompanha sabe. Tem que voltar para a história, tem que se apoderar da tua história, tem que saber o que você faz de melhor. A partir daí, a tua marca vai começar a deslanchar, porque você vai escolher para quem você quer vender. Não é para todo mundo. Tua marca não é para todo mundo. Deixa eu só habilitar aqui. Tá? Tua marca não é para todo mundo. Se você quer vender para todo mundo, você acaba sendo escolhido. Agora, o princípio de você entender o teu talento é você passar a escolher para quem você quer vender. Quem é que se conecta com o teu talento? Entende que fica muito mais leve do que ficar frequentando lugares, se conectando com fornecedores, que não tem nada a ver. E aí você começa a separar o joio do trigo, e isso você economiza tempo, dinheiro e energia, que você começa a fazer a coisa, direcionada. E isso é muito mágico, porque você faz mais com menos. Eu vim desse universo, né? Que eu assumi uma área que não tinha verba, e eu, depois, com o tempo, eu fui tendo, mas no começo eu tive que fazer mais com menos. Valorize a tua história, resgate o teu DNA, olhe para a tua história, se apodere dela, porque se você não valorizar a tua marca, na boa, ninguém vai valorizar. Se você não é o primeiro a se conectar com a tua marca, com aquilo que você faz, tendo um ideal do para que ela serve, essa empresa, quando você criou ela, você criou com que intenção? Se você criou com a intenção errada, tá tudo bem. Você não nasceu sabendo, mas agora eu estou aqui te explicando. Volta atrás. Dê um significado para a tua marca a partir de agora. E comece a fazer tudo diferente. Isso que eu estou falando não são para aquelas pessoas que acham que tem medo de mudar, que não quer mudar. Porque se você tem esse pensamento, assim, e não tiver aberto para novas perspectivas, infelizmente eu sinto te dizer que a tua marca tende a não durar muito tempo. Por quê? Porque no mercado que a gente tem hoje, com o nível de consumidor que a gente tem hoje, com tudo acontecendo tão rápido, se você não fizer as conexões corretas, se você não tiver esse diferencial, que é exatamente aquilo que você tem aí dentro de você, e você ficar buscando esse diferencial fora. É claro, gente, que existem pesquisas também que respaldam esse diferencial. A gente analisa, sim, mercado, a gente faz pesquisa com o cliente, sim, para entender se tem gap, se tem distância de percepção daquilo que você tem como intenção e daquilo que eles de fato percebem em você, o que é valor para você e o que é valor para eles. A partir daí, a gente começa a construir esse posicionamento, essa marca, esse diferencial, essa linguagem, as palavras proprietárias que vão dar vida para esse posicionamento, o arquétipo que vai expressar essa marca linda que você está criando. Entende que tem todo um estudo e uma conexão entre marca, negócio e comunicação, mas tudo parte do talento. E isso vai reverberar
no teu modelo de negócio, isso vai reverberar na tua contratação de colaboradores, isso vai reverberar em tudo e, consequentemente, nas tuas vendas. Porque se você atrai as pessoas certas, os fornecedores, os parceiros, os colaboradores, essas pessoas vão te levar para o próximo nível. E talvez as pessoas que você tem hoje na tua empresa não vão. Aí você precisa o quê? Mexer. E aí você não quer mexer para não gastar, muitas vezes. Só que aí você vai gastar muito mais com o tempo que você deveria estar crescendo e que você está lá estagnado com as pessoas erradas que estão lá nem sabendo o que está fazendo dentro da tua empresa. Porque talvez nunca ninguém mostrou para elas qual é o papel delas no negócio. Qual é o papel delas para fazer com que esses talentos e esse propósito aconteça. Qual é o papel além da venda? Você já se perguntou se o seu funcionário sabe qual é a tua visão de futuro para ele entender o que ele pode esperar da tua empresa? Ou melhor, se você não tem colaborador, e você? Você sabe o que você pode esperar da tua empresa? Você tem visão de futuro? Porque senão, nem você vai ter motivação de continuar. Gente, eu vou deixar de me estender, porque eu me empolgo, e se deixar, eu tô aqui, ó, fazendo uma imersão, porque eu amo o que eu faço. Para mim, é muito natural fazer isso. Eu amo ensinar, ensino desde os meus... desde da quinta série, eu acho, me lembro que eu tinha, voltando, né? Vamos lá, ó, Vanessa voltando para a infância. Eu era daquelas, eu sempre gostei de filosofia, tanto que eu estudo filosofia hoje, inclusive, e trago para os processos de branding. Eu estudava história e eu adorava, e eu era daquelas que eu estudava, chegava na hora da prova, tipo, sabia muita coisa, não vou dizer tudo, mas eu era daquelas bem caxias mesmo, que eu estava estudando em casa, e eu ficava fazendo apresentação de frente para o espelho, para poder, muitas vezes, se o professor chamava, ou fazer uma apresentação, eu estava preparada, e aí os alunos, antes da prova, falavam, Vã, me explica tal coisa. Aí, quando eu percebia, estava eu e uma rodinha de alunos, e eu explicando para eles, dando aula para eles, só que naquela época a gente nem imaginava, né? Tão criança. Mas, olha para a tua infância, era isso que eu fazia. E os meus pais tinham uma mercearia. Desde os 12 anos, eu cresci atrás de um balcão de uma mercearia. Então, eu embalava salgadinho, embalava doce, vendia sorvete, vendia ovo, vendia tudo que vocês podem imaginar. Então, quando eu falo que eu tenho essas duas visões muito fortes da venda, do negócio, do atendimento, mas também eu entendi, passando pelos dois pontos, desde uma empresa pequenininha, que era dos meus pais, quando eu fui para uma multinacional, e lá eu fazia vendas de milhões para a Ambev, para a Heineken, para prefeituras de outros estados, para o governo de São Paulo, eram valores muito grandes, eram lotes e lotes de motocicletas. Eu vendia B2B. Então, eu passei pelos dois extremos. Então, quando eu falo isso para você, é com experiência prática, não é só teoria, não. É conhecimento vivenciado, porque, como dizem os filósofos, né? Conhecimento por conhecimento, sem a gente colocar ele em ação, é a mesma coisa que os seus talentos. Você saber que tem, não fazer nada com eles e não potencializá-los. A gente precisa praticar, fazer, para potencializar eles, para monetizar eles, para que eles se tornem pontos fortes. Então, se você pegar todo esse conhecimento aqui e não fazer nada com o que eu estou te falando, vai ficar um monte de quebra-cabeça com as peças soltas. E muitas vezes leva um tempinho para você conectar o quebra-cabeça. Mas, gente, é libertador. Porque quando você aprende isso, e eu estou te falando porque eu passei pelos dois lados, e não pense que eu já não me perdi, já me perdi sim. Por isso que eu tenho propriedade para te falar o que não fazer, mas sim o que fazer para você não se perder. Porque senão, você vai acabar se frustrando com as promessas fáceis e com as pílulas mágicas que hoje em dia a gente tem, principalmente com a inteligência artificial, que eu não sou contra, mas você precisa saber usar e a criação tem que partir de você, não deixar para a inteligência artificial. Por quê? Que energia que você está colocando nisso? Que tipo de cliente você quer trazer se você não põe a tua emoção nisso, a tua energia, o teu brilho nos olhos, a tua alma, a tua marca precisa disso, porque ela expressa sentimento.
Agora, quando você dá um input, você pode até utilizar, sim, a inteligência artificial, mas o conceito, a criação, a narrativa, não tem que partir dela. Tem que partir, sim, de você. Gente, vou parando por aqui. Eu vou fazer o seguinte, se você curtiu essa aula, ficou até o fim aqui, eu vou entender que você realmente está na pegada de fazer o teu negócio acontecer, tá com vontade, quer aprender, e eu honro de verdade quem gosta de aprender, quem quer fazer a diferença, porque, gente, se tem uma coisa que eu acredito que eu levo muito a sério, é que a educação transforma, porque ela transformou a minha vida e transforma todo dia, sabia? Porque eu não paro de estudar até hoje. Quem já veio aqui no meu escritório sabe, eu tenho ali vários livros que eu uso, que eu leio e que eu gosto muito e que me abrem muitas portas, sempre. E eu acho que esse é o princípio. Então, se você viu esse vídeo até o final, coloca aqui para mim, eu quero, no direct, que eu vou te mandar as 21 perguntas que eu falei que eu só coloco em mentoria, eu vou mandar para você. Tá legal? Para honrar você, o teu tempo e a tua energia de estar aqui vendo esse vídeo. E eu faço isso com o maior prazer, tá bom? Só que eu vou te mandar com o maior prazer, com maior boa energia, para que você, de fato, tome o teu lugar, faça o que você precisa fazer. E com certeza eu vou estar aqui para te apoiar, para te inspirar, tá legal? Um beijo grande no teu coração e ficamos por aqui. E olha que eu prometi falar 10 minutinhos, hein? Acabei falando muito mais do que isso. Mas, bom, quando a gente faz o que a gente ama, é isso. Então, pensa aí, o que você ama fazer? Porque assim como eu, nem vejo a hora passar, não sei nem quanto tempo a gente está aqui conversando. Gente, beijo grande, boa noite para vocês.